Olá! Estamos ao vivo na nossa aula 4 de aquecimento. Eu, Priscila Azevedo, estou aqui para te mostrar que você consegue transformar a educação do seu filho consolidando a base, a leitura, a escrita e a interpretação. Bora começar a nossa aula de hoje com um tema muito importante, que é a escrita, a ortografia. Como saber exatamente escolher aquilo que é uma prioridade na hora de ajudar os nossos filhos. Hoje a gente vai focar na ortografia. Eu quero fechar um pouquinho da aula de ontem com relação à fluência, porque nada no português é trabalhado de forma isolada. E quando você entende que um assunto comunica com o outro, você consegue ajudar o seu filho, fazer com que o seu filho tenha uma base sólida, consolidada, e é esse o nosso objetivo. Quando a gente oferece esse tipo de base para os nossos filhos, quando o nosso filho tem pleno domínio da leitura, da escrita e da interpretação, ele consegue aprender o que ele quiser. Ele consegue acessar qualquer tipo e nível de conhecimento. E até por isso que a gente vê o quanto hoje as escolas estão frágeis, né? Estão sensíveis a esse tipo de educação. Hoje as crianças estão recebendo o mínimo para não falar quase nada, né? Então a gente está vendo o nível de pessoas que estão se formando, que de fato não pensam, não sabem questionar, não sabem argumentar, não sabem se posicionar, não sabem se expressar, não conseguem construir uma linha de raciocínio lógico para expressar aquilo que gostaria. E a gente vai vendo quanto isso está ficando defasado, né? Pessoas que pensam, pessoas que sejam de fato, pessoas que buscam crescer, ser melhor, ter profundidade naquilo que fala, naquilo que estuda. E é sobre isso. Será que realmente você quer que o seu filho venha trilhar ali uma jornada em que vai ter um ponto final? Pelo menos eu passei. Ou você realmente vai construir uma base educacional sólida? E o sistema, eles querem que você pense que isso não é possível, que isso é muito difícil, que isso é complexo. Mas não é. Se você seguir o passo a passo, se você tiver um método certo, você vai conseguir ajudar o seu filho e oferecer essa base que vai ser o sustento, o fundamento para o sucesso do seu filho, tá? Então hoje nós vamos terminar a nossa aula sobre leitura falando sobre a prosódia, tá? Prosódia. O que é a prosódia? É a capacidade de utilizar bem a sua entonação na hora de ler, que é o nível 3 da leitura. Uma criança que não tem precisão, ou seja, não consegue pronunciar bem as palavras, troca as letras, não tem velocidade, consequentemente ela não vai ter prosódia. Isso prejudica a compreensão, que é o objetivo da leitura. Todo mundo lê para compreender alguma coisa, para entender sobre algo. Então, se a criança está lendo e aquilo ali são meras palavras, concorda comigo que não faz sentido? No início, sim, porque ela está num processo, mas depois não mais, tá bom? Tudo é uma questão de decisão. Você decide acreditar, você decide lutar por aquilo que você acredita. Hoje a gente vê tantas pessoas lutando para coisas que não faz sentido. As pessoas brigam por causa de coisas, brigam por causa de vizinhos, brigam por causa de pessoas. Gente, não faz sentido. E elas gastam a energia dela, toda a disposição e às vezes até os recursos por aquilo que ela acredita.
Aí a pergunta que eu te faço é: o quanto você hoje está disposta a lutar por aquilo que você acredita? Pelo seu filho. E talvez você que seja professora, que você é uma professora. O quanto você está disposta a cumprir realmente esse propósito de ajudar mais alguém? Não é só sobre olhar o seu umbigo. É entender que quando você decide, você não transforma só a vida do seu filho, você transforma a vida dos seus alunos, do seu filho, mas de uma geração. Você vai impactar uma geração. E se a gente soubesse desse poder que nós temos, tudo seria bem diferente. Bem diferente. Vamos lá. A gente vai falar hoje sobre a leitura, mas o nosso foco é a escrita, tá? Então a gente vai fechar a aula de ontem. Quero saber se vocês estão animadas para a aula de hoje. Tá animada? Olha só a quantidade de pessoas. Coloca aqui para mim nos comentários se sua filha ou seu filho tem dificuldade na leitura e na escrita, e coloca a idade para mim. Vamos lá. Coloca aqui nos comentários. Deixa eu explicar uma coisa muito importante. Eu sempre começo a aula dando uma visão que vai trazer uma clareza para você. Quando a gente fala de aprendizado, não é simplesmente pegar o livro e ler. O nosso cérebro, ele tem um papel fundamental para o resultado que a gente vai ter. É por isso que eu falo que a memória, ela está ligada diretamente ao avanço e o progresso do aprendizado. Uma criança que não recebe estímulo em relação à memória, criança que não recebe estímulo em relação à atenção, concentração, é uma criança que vai ter mais dificuldade para aprender os conteúdos. Ponto final. Acabou. Não tem discussão, não tem questionamento, ponto final. Eu estou falando que essa criança não vai aprender? Não. Eu estou falando que ela vai ter um pouco mais de dificuldade. O nosso cérebro, ele tem um padrão. E ele funciona de 3 modos. 1, ele sempre vai buscar economizar energia. 2, ele sempre vai buscar prazer imediato. E ele sempre vai evitar dor. Deu para entender esses 3 pontos do nosso cérebro? Do funcionamento do nosso cérebro? Sempre vai querer algo que seja imediato. Vai sempre evitar dor. Tudo que traz dor, que traz um pouco mais de esforço, ele vai correr. Ele vai te fazer correr. E ele está sempre em busca de algo que libere prazer, que seja gostoso. O nosso cérebro, o seu cérebro, o meu cérebro, funciona exatamente assim. Uma criança, ou você, quando você está num processo de aprendizado, de qualquer coisa que seja, qualquer coisa, nada vai ser para ontem. Quase nada é imediato. Então, se não for imediato, o seu cérebro vai tentar evitar de todas as formas, ele vai tentar te parar. Não é para te prejudicar. Ele acredita que isso é bom, porque ele está te preservando, evitando dor, entregando prazer, com recompensa imediata. Isso é bom. Tudo que passar disso não é bom. Funciona assim para todo mundo. A gente tem que tomar cuidado para ver se a gente não está treinando os nossos filhos para eles agirem e se comportarem dentro deste padrão. Só faz o que é prazeroso, só faz o que tá gostoso, o que traz resultado rápido, que não vai lhe exigir esforço. Tudo que nós fazemos repetidamente vira um padrão. Um padrão. Então, se você é aquela pessoa que reclama por causa de tudo,
o seu filho provavelmente será a pessoa que vai reclamar de tudo e isso vai virar um padrão na vida de vocês. Se você é aquela pessoa imediatista, e hoje nós temos o mundo agindo assim, tudo nosso é pra ontem. Tô com fome, liga, pede comida. Ah, eu quero isso, liga e tem. É assim, hoje tudo tá assim. Só que nem tudo funciona assim. Existem coisas que você vai ter que galgar, que você vai ter que lutar, que você vai ter que batalhar, que você vai ter que pagar o preço para conseguir o resultado que você quer. Porque as pessoas desistem da dieta. Porque não é prazeroso, causa dor e não é imediato. É isso. Resumo, você quer o resultado, mas você não quer passar pelo processo. Porque muitas crianças ficam com essas lacunas severas. 10, 11 anos, 12 anos. Por quê? Porque ensinar uma criança não é um processo imediato. Não é prazeroso em muitos casos. Causa dor. Porque você vai ter que se esforçar. A criança vai ter que deixar de brincar para estudar. Ela vai ter que se esforçar para aprender, para fazer ali um conteúdo, uma atividade. E você também. Então eu quero que vocês entendam que todo o resultado que você está buscando hoje faz parte de um processo. Eu preciso saber se você está disposta a realmente buscar este resultado. Porque é uma decisão seguida de ação. Decisão sem ação não vale nada. Não é nada. Não significa absolutamente nada, tá? Então, pensa nisso, porque é realmente isso que vai decidir e que vai definir o resultado que você vai ter. Ao longo da nossa vida, nada vai ser muito linear. Nós fazemos planos, nós nos programamos e às vezes as coisas saem do direcionamento que a gente estava seguindo e tá tudo certo. É a vida acontecendo. Será que você hoje está aqui só porque você quer que o seu filho tenha uma nota melhor? Ou você realmente está aqui porque você, mais do que melhorar nas notas, você quer construir no seu filho uma base que vai dar para ele todas as possibilidades, todas as oportunidades que ele quiser na vida. Ele escolhe. Ele pode ser, ter e fazer o que ele quiser. O quanto você acredita nisso? Ó, meu filho de 7 anos tem muita dificuldade para aprender. Ele não sabe de nada. Olha só, imagine se uma criança, um menino de 7 anos, ele cresce ano após ano ouvindo isso. Ele assume isso como uma verdade. Principalmente se essas palavras vierem da mãe. Então, Gleice, o que você precisa fazer? Ajudar o seu filho e mostrar que ele consegue tudo que ele quiser. Que ele só não aprendeu porque não foi ensinado da forma certa, porque tem alguma lacuna, algum ponto que ele ainda não aprendeu e tá tudo certo. É só sentar, estudar e aprender. Senta com ele todos os dias, 15 minutinhos, segue o passo a passo que eu tô ensinando, você vai ter resultado. Não permita que esses rótulos grampeiem, marquem o seu filho. Teve uma vez que eu tava na natação com os meus filhos e aí a gente ficava na arquibancada esperando a natação acabar e eu tava conversando com uma mãe e a filhinha dela tava nadando junto com os meus. E aí a mãe tava falando, não, porque a minha filha, ela tem dislexia, ela tem TDAH, ela não presta atenção em nada, ela fica voando o tempo todo, ela fica viajando, ela não foca em nada, ela tem muita dificuldade em tudo.
E ela começou a falar aquele tanto de coisa, aquele tanto de coisa. E aí a menina tava nadando, ela chegou ali na borda, aí ela parou, aí o professor falou, vamos, vai, é pra voltar. E aí ela começou a gritar na arquibancada, né, vai filha, para de dormir no ponto, alguma coisa assim, e a menina foi. E aí ela falava mal da filha dela o tempo todo. Aí você fala, não, Priscila, mas ela tava falando daquilo que era real. Sim, tá, realmente a filha dela, ela tinha todas essas questões. Mas a questão é que quando a menina saiu da piscina, né, os meus filhos também, e aí a gente tava na arquibancada, aí eles foram colocar o roupão e fazer todo aquele processo, a menina chegou e falou assim, ah, não, é porque eu tenho dislexia, ah, é porque eu tenho TDAH, eu não consigo prestar atenção, e aí às vezes eu fico... Ela repetiu exatamente as palavras que a mãe tinha falado pra mim, sem ela ter ouvido. Ela não ouviu isso, ela não sabia que a mãe tinha falado tudo aquilo pra mim. E eu pensei, olha só que loucura, né? A mãe deve falar isso, reproduzir isso o dia inteiro dentro de casa. Essa menina, ela deveria ter o quê? Uns 9 anos, 8, 10 anos, mais ou menos essa idade. Essa menina, ela assumiu isso como um rótulo na vida dela e ela justifica a falta de atenção ou talvez uma dificuldade com relação a algum conteúdo. Ela justifica tudo isso a esses problemas. Ou seja, você realmente acredita que essa criança, que logo adolescente, ela vai se esforçar para aprender qualquer outra coisa que seja? Não, ela sempre vai ter essa desculpa como uma muleta para não fazer o que precisa ser feito. Afinal de contas, eu tenho TDAH, ela fala, né? Eu tenho TDAH, eu tenho dislexia, eu não tenho atenção, eu sou assim. Ela assumiu. Olha a destruição para a vida dessa criança. E você acha que a mãe saiu de casa naquele dia e falou assim, olha, hoje eu estou decidida a destruir a vida da minha filha? Óbvio que não. Claro que não. Ela não tem consciência daquilo que ela tá falando. Ela não tem consciência daquilo que ela tá fazendo. Ela não tem essa consciência. Mas ela tá errando. Ela tá errando. Então, gente, o que a gente precisa ter noção? Ninguém quer destruir a vida do filho. Mas se você beber veneno, sabendo ou não, você vai morrer. Ah, mas eu não sabia. Tudo bem, mas você vai morrer porque você bebeu. Eu sei que a mãe não quer destruir a vida da filha, eu sei que a mãe não quer prejudicar, mas a gente precisa acordar e entender que o que eu estou falando aqui durante toda a semana não é só sobre o seu filho ler e escrever e interpretar. A gente já vai entrar na aula da escrita. O que eu quero que você entenda, que o principal, e é por isso que eu começo a aula falando isso, é como você olha o seu filho, como você fala do seu filho, como você enxerga o seu filho, como o seu filho se enxerga, como ele se sente diante dessas questões. Isso é o que vai definir o sucesso do seu filho, o quanto ele acredita que ele é capaz. Se ele não acredita, ele não vai fazer. Se você não acredita, você também não vai fazer. Agora, o que define o resultado nunca vai ser o talento, mas sempre vai ser o quanto você está disposta a persistir. Fazer até acontecer. O quanto você está disposta a fazer até acontecer. O quanto o seu filho está disposto a fazer até acontecer. O quanto o seu filho acredita nele. Aprender português, escrever, ler, é consequência. Se ele não acredita, ele não vai fazer. E não tem quem faça ele fazer. Porque a gente tem influência. A gente não tem controle 100%. Você não consegue controlar 100%. Você tem influência. Forte influência. Então foca no que é prioridade. Isso é uma prioridade. Priscila, mas meu filho é assim, tudo bem. Começa a falar não aquilo que você vê, mas aquilo que você crê. Como você enxerga o seu filho? Como você quer ver o seu filho? Meu filho é extremamente inteligente. Ai, Priscila, eu não acredito nessas coisas. Tudo bem.
O mundo, o universo, tudo foi criado através do poder da palavra. Eu jamais vou abrir a minha boca para falar mal do meu filho. Eu jamais vou entrar num grupinho de mães para ficar falando mal do meu filho. Nossa, meu filho tem muita dificuldade. Aí chega, porque você não conhece o meu. O meu, além disso, não. Parece que elas estão disputando quem tem um filho pior. Jamais vai sair da minha boca qualquer palavra. Meu filho, ele pode estar se comportando mal. Ah, Priscila, você é a mãe que passa a mão na cabeça? Não, eu corrijo comportamento. Esse comportamento errado não define quem meu filho é. Meu filho não é assim. Eu corrijo comportamento. Você corrige a atitude, você corrige aquela situação. Isso não define quem seu filho é. Seu filho é inteligente, imagem e semelhança de Deus, e ele pode aprender o que ele quiser na vida. Não importa o tempo que vai demorar. Pega para fazer o que precisa ser feito. Acredite no processo. Leitura. A leitura, ela é a base para a vida de todo mundo. A gente tem que pôr o nosso filho para ler, mas a gente tem que pôr para o nosso filho ler muito. Para de desperdiçar tempo nas redes sociais. Para de desperdiçar tempo fazendo outras coisas. Quando você treina o seu filho para ser um leitor voraz de boa literatura, tá, gente? Eu não tô falando de Diário de Banana, aqueles livros retardados que eles colocam as crianças para ficar lendo na escola, pelo amor de Deus. Eu não tô falando disso. Tô falando de literatura que vai ampliar vocabulário, que vai ampliar repertório da criança. Tô falando de literatura que vai expandir a consciência dos nossos filhos. A gente consegue fazer com que o nosso filho viva 5 anos. A gente consegue fazer com que o nosso filho acesse conhecimento que nem vivendo a vida toda ele jamais acessaria. Faz isso ser uma rotina na sua vida. Faz isso ser uma rotina na vida do seu filho. No início, ele não vai querer, assim como você também talvez não consegue ter disciplina na leitura todo dia. Faz isso ser uma prioridade na sua vida. Faz isso ser uma prioridade. O seu filho, ele precisa ter acesso a isso. Priscila, você explicou ontem como é que faz para trabalhar a fluência, prosódia. Vou falar agora. O que é a prosódia? Precisão. A habilidade da criança ler corretamente. Eu vou escrever no quadro aqui, ó. Eu vou pegar o quadro pra gente escrever juntas. Peraí. Minha bateria tá quase acabando. Deixa eu ver se vai dar aqui. Ó. Deixa eu pegar aqui. Vou colocar no quadro que eu acho que fica melhor para vocês conseguirem visualizar, tá? Veja bem. Existe um processo. Eu vou dar indicações de livros depois, tá? Nas nossas aulas da próxima semana, eu vou indicar. Eu indico para vocês, tá bom? Escolher o livro de acordo com a idade da criança é muito importante. Se você pega um livro que tá muito distante daquele nível que a criança se encontra, ela vai travar. Ela não vai avançar. Então, assim, o que eu quero que você entenda? Que o que eu tô ensinando para vocês faz parte de um processo. Eu só preciso que vocês dediquem 10 minutinhos. Assim, se você puder, 20 tá ótimo. Se não pode, faz 10. Faz o melhor que você pode com os recursos que você tem. Treina o seu filho para que ele consiga ler bem, para que ele consiga interpretar, para que ele consiga compreender. Por que eu bato tanto na tecla da importância do estudo da gramática? Porque parece que não. Às vezes eu vou em alguns lugares, né, e as pessoas sabem que eu trabalho com isso, né, que hoje eu tenho um trabalho aqui no Instagram, que eu trabalho produzindo materiais didáticos para as escolas, inclusive, e para as mães que complementam dentro de casa, para as mães que fazem homeschooling. Olha só, coloquei em prática hoje a aula de ontem e já descobri lacunas nas sílabas. Que coisa boa, Evaneima, parabéns. Mágico de Oz é ótimo. Oi, Isabela. Então, olha só. Às vezes as pessoas brincam. Ah, mas pra que eu tenho que saber quem é o sujeito? Pra que eu tenho que saber quem é o predicado? Ah, pra que eu tenho que saber quem é o verbo? Gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. O estudo da gramática, ele existe um porquê. Não tô falando que seu filho tem que ser um gramático. Não, gente, não tô falando disso. Mas quando a criança entende quem tá ali, né?
quem é ou o que é o substantivo. O que ele fez, que é o verbo. Ele consegue ter fundamento, ele consegue ter estrutura para construir uma frase que faça sentido. Quando ela sabe identificar um substantivo, quando ela consegue identificar um adjetivo, ela sabe que aquele adjetivo, aquela qualidade ou aquela característica, seja positiva ou negativa, se refere a alguém ou a alguma coisa. Isso contribui, colabora para a compreensão. Então não pense que quando a criança está estudando o conteúdo da gramática é algo aleatório. Não é. Uma criança que não estuda o que é dígrafo, que é o encontro de duas letras que formam um único som, vai ter dificuldade na ortografia, que é o que a gente vê hoje. Então, existe um porquê. Então, não seja aquela pessoa ignorante, resistente, que fala, não vou. Gente, segue um processo. É um passo a passo. Primeiro, a criança ela vai aprender os sons regulares. Vamos lá. Vamos falar hoje da ortografia, mas eu vou voltar um pouquinho na aula de ontem para vocês conseguirem entender. Primeiro, a criança ela vai aprender... Deixa eu só pegar uma canetinha preta aqui. Ler. Depois, escrever. Tá? Então, esse é o processo. Para a criança aprender a ler, ela precisa ter domínio letras, sílabas, palavras, frases, textos. Tá? Tá. Para a criança aprender a escrever, também. Só que existe um processo. Ela começa do simples e avança para aquilo que é um pouco mais complexo. O que seria esse simples, Priscila? Tudo que tem o som regular. Quando eu falo, por exemplo, bola, cada letra aqui, neste caso, ela está sendo representada por um som único, regular. Agora, olha só que interessante. Quando eu escrevo a palavra cantam, veja, aqui, ó, eu tenho o som de an. Cantão. E esse M aqui, ó, eu tenho o som de U. Cantam. Quando chega nesse nível aqui, se a criança não tiver contato com o conteúdo da gramática, ela não consegue. Aí ela começa a ter problema de ortografia. Ela não sabe quando ela vai usar LH, NH. Então ela vai falar, por exemplo, Brasília, que é onde eu moro, agora, né? E aí ela vai escrever Brasília. Né? Ela vai escrever assim, utensílio. Ela vai escrever utensílio. Ela não consegue ter essa percepção do som. Ela começa a errar. E tá, Priscila, como é que eu ajudo a criança, né? Eu vi gente colocando aqui, minha filha troca a letra B com a letra P. Por que a criança faz esse tipo de troca? Olha só que interessante. A letra B e a letra P, seja na letra maiúscula, na minúscula, na cursiva, não importa. Elas não se parecem graficamente, elas são bem diferentes, concordam comigo? Elas são muito diferentes. Diferente desse caso aqui, ó. B e D. Olha só como se parecem. A criança bate o olho nessa letra, ela é como se fosse assim, isso aqui é uma caneta. Não importa se ela tá assim, de cabeça para baixo, virado, de cabeça para cima, continua sendo uma caneta. A criança bate o olho nisso aqui, ela acha que é uma letra única. Ela não consegue perceber a diferença porque são muito parecidas. Só muda a disposição, né? Tá, então esse tipo de confusão aqui se refere ao visual. É uma dificuldade da grafia. A criança ela tem que memorizar que a letra D
É assim, ó, é o retinho colado. E a letra B, a barriguinha sempre vai encostar na letra seguinte. Pronto. Se a criança decora, ela memoriza, tá? Visualmente. Que a letra B, a barriguinha sempre vai encostar na próxima letra. E a letra D não, vai ter uma parede aqui que encosta na letra seguinte. Então você tem que explicar para a criança, mostrar a diferença e ela vai treinar e relembrar isso até que ela consiga fixar. Tá bom? Agora, no caso da letra P e B, não é grafia. É som. Por quê? Porque são letras bilabiais. Quando você pronuncia o som da letra B, os lábios se unem. Da mesma forma que quando você pronuncia a letra P, os lábios se unem também. Então tem um som, ó, o som muito parecido. Então uma criança que troca B e P, ela troca por causa da dificuldade do som. Então o que a gente tem que trabalhar? Essa diferença sonora. Da mesma forma, a criança que troca o lia por lhá, né, Brasília, e ela coloca Brasília, inclusive no nosso material a gente trabalha isso no Gramática e Ortografia 1, que é um material que faz parte do PDL, essa dificuldade também se refere ao som. Então eu preciso treinar o ouvido do meu filho. Por que a gente trabalha no início as habilidades preditoras, que é a percepção do som? A criança ela precisa entender que aqui, ó, se refere a som. Quando eu uso a letra M aqui, ó, percebe que tem som de U, mas eu ponho M. A gente precisa desenvolver essa capacidade, essa habilidade da criança. Agora, por exemplo, a Ritinha tá colocando aqui, mas o meu troca C e S. Então, essa dificuldade aqui é um caso irregular. Por quê? Ó. Por que a gente não começa ensinando para a criança as sílabas? Então, quem utiliza método silábico direto, por que isso é um problema no início? Porque a criança, ela memoriza um padrão. Nós, seres humanos, temos a tendência a padronizar. A gente quer padronizar tudo. Então, a criança aprende. Se aqui é babebi bobu, aqui vai ser o quê? Caquequi cocu. Dadedi dodu. Ela padroniza. Aí ela erra. Porque aqui eu tenho um som irregular. É K, C, Si, Co, Cu, Cão. Aqui é um som irregular. Que o C pode ser representado pela letra C e pode ser representado também pela letra S. Porque o C e o S, a depender das letras que seguem, tem o mesmo som. Porque são sons irregulares. Aí a criança aprende que é K, Que, Ki, Co, Cu, Cão. Que, que. Não cesse. Deu para entender? Isso precisa ser ensinado para a criança de forma explícita. Então, se o seu filho tá com dificuldade na questão do C e do S, são casos irregulares. Ele não vai estar trocando com certeza o K e o Sa. Ele não vai trocar isso. Ele vai ter dificuldade quando tiver seguido de E e de I, que são os casos irregulares. Como que a gente resolve isso? Expondo a criança a listas de palavras, trabalhando os conteúdos da gramática de forma sistematizada. E quando eu falo de forma sistematizada, gente, é isso aqui, ó. Deixa eu até pegar o material aqui para vocês verem. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Será que eu não vou ter? Peraí. Eu vou pegar esse aqui, que tá mais fácil. Eu tô falando disso aqui, ó. É mostrar pra criança, por exemplo, aqui, o G e o J. Tá? Então, o caso aqui, ó. Do G e do J. O G e o J se encaixa nesse caso também do C e do S, ó. Gá, Gé, Gi, Gó, Gu, Gão, Gaguegui. Aí a criança vem e fala gaguegui. Por quê? Porque ela cria um padrão. E aí a gente tem que explicar. E por que causa confusão? Porque se eu escrevo gelo, a criança pode achar que é assim. Por quê? Concorda que tem o mesmo som? Gelo. Só que a gente tem que escrever aqui. E assim tá errado. Ela precisa
memorizar. Não vai ter regra para tudo. Existem algumas regras? Existem. A gente trabalha essas regras? Trabalhamos. Mas não dá para memorizar. Aí não dá para tudo ser regra. Então, a ortografia, como que a criança aprende a ortografia correta? Aqui, ó. Regra. Então, vai ter regra? Vai ter regra. Regra, exposição, memorização. É isso. Algumas coisas têm regras, nos ajudam. Outras vezes, a gente vai expor a criança as palavras. Tem algumas coisas, né, que vão ajudar a criança. Né? Então, o C seguido de E e I pode ter som de S. Tá? A criança, ela vai sendo treinada. Isso vai sendo trabalhado com a criança. A gente vai treinando. A criança vai tendo contato. Olha só, o NH... Aí aqui, ó, a gente vai ter esse exercício que eu falei com vocês do L. Deixa eu pegar ele aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Por exemplo, as consoantes dobradas. R, 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 S, S. Deixa eu ver se eu acho do L, I. Acho que tá mais pra frente. Então, assim, a ortografia é algo que precisa ser trabalhado com a criança todos os dias um pouquinho. É todos os dias um pouquinho. Então, por exemplo, aqui, o uso do an e do ão. A criança, ela vai ter que entender que um se refere ao passado e o outro se refere ao futuro. Tá. Gente, nadaram. Presente? Nadarão. Pularão. Futuro. Isso vai ajudar a criança a escrever corretamente, porque são palavras que, na hora de escrever, a criança acaba confundindo. Qual que é o problema que a gente vive hoje na escola? Não tem profundidade. A criança, ela não tem a oportunidade de realizar um treino. Então, você identifica. Coloca aqui nos comentários os tipos de erros que os seus filhos cometem. Então, existem questões ortográficas, nos casos regulares, que é uma lacuna na alfabetização. Tá? Então, assim, criança que tá trocando D, B, T, não, P, vamos pôr P aqui, eu vou colocar os pares, tá? Que normalmente as crianças T e D, M e N, a questão do G e do G, que mais? RRR. Tá. Isso aqui, ó, tá? São sons regulares. Então, a gente tem que trabalhar lá no início para a criança resolver. Agora, RR, isso aqui, ó, é regra. Tem regra. É colocar a criança para trocar. Ó, o L e o U. Existem dicas para ajudar a criança? Existem. Tá? Mas, em geral, a criança ela vai aprender pelo uso. É treinando mesmo, fazendo exercício. Agora, uma criança que tá lá, por exemplo, do. Aí ela troca o D pelo T. Não é visual. Ela tem dificuldade no som. Ela não consegue identificar o som. A criança que tá aqui, ó, an e ão. É uma dificuldade que de som. Ela não consegue perceber a diferença. Aí existem algumas dicas? Existem, ó. A gente sempre trabalha aqui, ó. Algumas dicas, ó. Os verbos finalizados em an precisam ser utilizados para se referir a ações passadas, ou seja, ao que já se foi sobre acontecimentos antigos. E no caso do ão, deve ser usado quando o verbo indicar ações para o futuro, bem como ações no presente, no são e estão. Aí, como que a criança vai aprender isso? Fazendo exercícios. Procure pronunciar a palavra antes. Se a tonicidade, se a criança não sabe o que é sílaba tônica, ela vai ler mal, escrever mal. Cai na sílaba final, vai ser ão. Sempre que tem a sílaba final forte, vai ser ão. Ó. Benção. Veja,
todo mundo, assim, todo mundo é muita gente, mas muitas pessoas escrevem essa palavra errado. Se você escreve a palavra bênção sem acento, a sílaba tônica fica aqui, benção, benção. Não, é benção. Então aqui tem acento. Sempre que tiver o ão, a sílaba, ela vai ser a mais forte, salvo se tiver algum acento antes, tá? Diferente do caso se a palavra for, por exemplo, lavam. Lavam. Ó, olha onde que tá a sílaba forte. Lavam. Então, quando não for tônico no final, normalmente vai ser o ão. Quando for, normalmente vai ser o ão, salvo quando tiver acento, tá? Então, gente, isso, Priscila, é muito difícil, nem eu sei isso. Como é que eu vou ajudar meu filho? É isso aqui, ó. Exercício, aí a criança vem e faz exercício, aí ela vem e faz mais exercício. Ela treina, ó, regrinha, conceito, exercício pra fazer. É 5 minutinhos todos os dias, exercício pra fazer. Pronto. É isso. Então, você conseguir identificar qual é a dificuldade que o seu filho tem, quais são as letras que ele tá trocando, é o primeiro passo. Escrever vai exigir da criança um treino diário. Amanhã a gente vai ter uma aula que eu vou mostrar algumas formas de você trabalhar a escrita com seu filho. Ó, pensando na gramática. Mas hoje vamos pensar só na questão ortográfica, puramente falando, para vocês entenderem. Ontem a gente falou sobre a leitura. Então eu falei sobre a precisão, velocidade e prosódia. Priscila, você não falou como que a gente desenvolve a prosódia da criança. Ó, deixa eu trocar de página aqui para ficar mais organizado. Na leitura, eu expliquei que a gente tem níveis, né? Então a gente tem níveis, que é precisão, velocidade e prosódia. Gente, dá um feedback aqui para ver se tá dando para entender. Gente, esses materiais que eu estou mostrando faz parte do programa, tá? Então, esses materiais, eles não serão disponibilizados gratuitamente. O que eu estou disponibilizando gratuitamente são as avaliações, checklist e todas essas aulas que vocês estão participando. E estou ensinando como que vocês vão fazer também. E aí vocês podem utilizar o recurso de vocês. E se vocês depois quiserem, vocês vão ter a oportunidade de adquirir também, se quiserem, tá? Eu estou treinando o meu filho, ele troca... Ele fez sítio com a letra C, mas na hora ele já me perguntou se estava certo e expliquei para ele. Isso. O que a gente precisa fazer? Treinar a criança para ela conseguir ter confiança. Porque se a criança ela começa a errar demais, até quando ela escreve certo, ela acha que tá errado, porque ela começa a não ter segurança, ela começa a ter muito medo. Então, por isso que ortografia é algo que você treina todo dia um pouquinho. Todo dia um pouquinho. Todo dia um pouquinho. É um pouquinho todo dia. E vai avançando de forma gradativa, oferecendo para a criança mais profundidade. Precisão. O que é isso? É aquela capacidade e habilidade de falar, pronunciar tudo corretamente, sem trocar letras, sem inventar palavras, tá bom? Velocidade é treino, tá? Isso aqui, ó, é pôr a criança para ler mais vezes. Isso faz com que a criança melhore a velocidade. Utilizar esse recurso, igual a gente tem aqui no caderno de sílabas, faz a criança melhorar na precisão, melhorar na velocidade. Por quê? Porque o cérebro da criança ele vai registrando. É como se tivesse um grande banco de vocabulário no cérebro da criança, na cabecinha da criança. E quanto mais ela repete, mais automático fica. Se ficou automático, não exige o quê? Esforço. Ela não se esforça mais para ler. Por quê? Porque tá automático. Provavelmente você bate o olho na palavra, você não fica decodificando aquilo ali. É rapidinho. Então, quando a criança chega nesse processo que diminui o esforço, aumenta a compreensão.
Quando a criança diminui no esforço da decodificação, ela consegue aumentar a compreensão. Acabei de colocar meu filho para ler seguindo a aula de ontem. Que coisa boa, Babi. Parabéns, viu? Parabéns, continue. Tá, Priscila, e a prosódia, como que eu desenvolvo com meu filho? Modelo. A criança ela vai modelar. Por isso que é importante você treinar a criança, você fazer a leitura em voz alta. Então, normalmente, quando a criança ela aprende a ler, os pais deixam de ler em voz alta. A professora não lê mais em voz alta. A criança ela fica sem modelo, sem referência. A Priscila vai copiar? Sim. Sim. Isso, modelo mesmo, modelo. Ela vai copiar a entonação até que ela entenda esse padrão. Se a criança, ela lê o tempo todo travada, vamos pegar aqui na letra cursiva. Tá? Meu caderninho tá até rasgando já, de tanto que eu mostro. Se a criança lê o tempo todo assim, ó, com seu colar de coral, Carol, e ninguém faz nenhum tipo de intervenção para ela conseguir entender o padrão correto da leitura, o cérebro ele vai padronizar essa leitura picada. Ah, Priscila, mas no início é assim. Sim. E aí você vai corrigindo, ele vai melhorando, ele vai avançando, faz ele voltar um pouquinho, fala a palavra, lê esse primeiro pedacinho com ela. Com o seu colar de coral, Carolina corre por entre as colunas da colina. Ah, Priscila, mas se estiver memorizando, não tem problema. O cérebro está entendendo qual é o padrão. Entendeu o padrão? Vai replicar. É um treinamento. Então, a prosódia se desenvolve através de modelo. Você lê primeiro, depois ele lê, depois vocês podem ler juntos. Vocês podem fazer leitura alternada, a leitura cumulativa, que eu expliquei ontem, vai pegando pedacinho por pedacinho e vai lendo tudo junto. Vai e volta. Por quê? Porque isso faz a criança ganhar autonomia. Isso gera na criança uma sensação gostosa, conseguir ler. Tô conseguindo. Se todo dia, por que nesse material aqui a gente trabalha uma lição mais ou menos por mês? A gente tem exercícios de gramática aqui, a gente trabalha vocabulário, a gente trabalha tudo, trabalha no mesmo texto. Isso faz a criança ganhar um domínio e isso faz ela voltar a acreditar nela, que ela consegue. Se você não dá oportunidade para a criança aprofundar, para ela ganhar domínio naquilo que ela está fazendo, ela nem consegue ler esse texto e já está passando para outro. Como que ela vai desenvolver esse padrão? Como ela vai entender qual é o padrão da leitura? Então, começa com seu colar de coral, Carolina corre por entre as colunas da colina. Agora é sua vez, filho. Aí a criança, com seu colar de coral, Carolina. Agora volta aqui do inicinho, tenta ler sem ficar partindo. Vamos lá. Com seu colar de coral, Carolina corre por entre as colunas da colina. Pode fazer leitura também complementando. Você vai lendo um pedacinho e vai pedindo para a criança complementar. Com seu colar de coral, Carolina corre. Aí a criança, por entre as colunas da colina. Muito bom. O colar de Carolina. E você faz isso todo dia. Priscila, como é que eu organizo isso? Ó. 5 minutos. Isso é diário, tá? 5 minutos. Vamos fazer o treino da leitura das sílabas misturadas para a criança trabalhar precisão e velocidade. Pajapi, nasi, lava, pé, vi, buzu, lo, guaró, mi, xizu. E aí você já vai marcando o que a criança tá errando. Tá. Isso aqui vai gastar 5 minutos? Não vai. Vou trabalhar também o quê? Ditado de palavras. Eu pego aqui, ó, o caderno de ditado. Vamos ler esse banco de palavras. Aí a criança tá lendo picado. Bala, boto. Aí você vai mostrar qual é o padrão. Fala aqui, ó. Bala, boto, bule, boca. E aí a criança vai lendo. Fica aqui uma semana, não tem problema. Fica com esse banco de palavra aqui. Todo dia você lê. Deu 5 minutos. Você leu toda essa lista, toda, corrigindo a criança. Corrigindo a criança. Voltou, picou aqui, ó. Ó,
Limão. Ó, limão. Muito bem. Repete aqui pra mamãe. Limão. Ótimo. E esse? Lixo. E vai repetindo. Fica uma semana. Tá? Trabalhou isso 5 minutos. Então, treino. Precisão. E velocidade. Com sílabas e palavras, tá? Sílabas. Eu tô montando já um cronograma para vocês. Isso aqui, ó, vocês encontram dentro do programa? Encontram, tá? Com os materiais, as aulas, mas aqui, ó, já tô... Só tem, assim, só se você quiser dar desculpa. Porque você já tem mais do que você precisa. Ó, 5 minutos. Aí vamos lá. 10 minutinhos. Deixa eu voltar aqui. Opa. 10 minutos. Eu vou focar em quê? Na leitura. E eu vou trabalhar já a leitura. Leitura. Frases. Textos. Ó, Vamos lá. Leitura. 10 minutinhos. Eu vou trabalhar o quê? Ó. Vou colocar palavras aqui. Eu vou treinar vocabulário com a criança. Isso aqui, tá vendo? Eu tô usando o mesmo material. Você tá vendo? Carolina, colore. E vou ficar a semana inteira. Antes de começar a leitura das frases. Ele vai ler todas as palavras e depois a gente vai trabalhar com as frases, montando o poema. Eu vou ditando, se ele não memorizou, eu dito o poema, ele vai procurando. Aí eu peço pra ele, espalha aqui no chão, filho, põe a criança no chão, ou na mesa, onde você quiser. Espalha tudo e a criança vai pegando as fichinhas e vai montando o texto. Tá, montou, vai fazer a leitura acumulativa. Com o seu colar de coral, aí a criança vem, com o seu colar de coral, Carolina corre por entre as colunas da colina. Aí a criança vai montando, ela lê, vai lendo repetidamente. Isso favorece a atenção, isso dá critérios de organização para a criança. Ela põe as fichas de um lado e vai colocando na ordem certa do outro. Isso treina a velocidade da leitura. Isso faz a criança entender o padrão correto da leitura. Trabalhou isso? Gente, ó, gastou o quê? 10 minutos? Cadê o nosso... Aqui, ó. 10 minutos de leitura de frases e palavras, pronto. Aí 15. Se você só tem 15 minutos, fechou. Ah, você tem mais 5 minutos? Então a gente vai trabalhar a escrita. Aí você vai pedir para a criança, vamos escrever. A mamãe vai fazer o ditado para você. Escreve menina. Aí a criança vem e escreve menina. Ah, escreve corre. Aí a criança veio e escreveu assim. Aí você já sabe que a criança tá com dificuldade em quê? Aqui, ó. Ela tá com dificuldade em quê? RRR. Amanhã eu vou explicar para vocês como que vocês podem fazer a intervenção. Ah, a criança escreveu aquela. Aí vamos supor que a criança escreveu sem U. Ah, então você já sabe que a criança tá com dificuldade nisso. Você vai identificando e vai trabalhando. Sério, você não tem 10, 15 minutos, 20 minutinhos, faz um ditado com a criança. Amanhã eu vou mostrar novas formas de fazer, tá bom? Incluindo o conteúdo da gramática. Com 5 palavras por dia. 5 palavras por dia. Não importa, pode trabalhar com a criança de 5 anos dessa forma também, tá? Pode sim. Se o seu filho tem 5, 6, 7, 8, 9, 10, tem dislexia, TDAH, nananana, não importa. Faz isso durante um mês, 30 dias, aplica isso aqui, ó, 30 dias, no mínimo 15 minutinhos por dia. E depois me fala o resultado. Eu duvido que o seu filho não vai, assim, avançar de uma forma surpreendente. Nem você vai acreditar. É impossível. Quando você oferece para a criança a estrutura certa, com a profundidade, é impossível ela não avançar. É impossível. A questão é que entra ano, sai ano, seu filho está na escola e ele vê, o conteúdo ele passa. A criança ela não tem profundidade. Isso aqui faz a criança ganhar um rico vocabulário, porque você está trabalhando com poemas lindíssimos.
Isso aqui faz você trabalhar, estimular a memória do seu filho de uma forma absurda. Absurdo. Olha lá. Meu filho esquece muito a escrita do RRSS toda vez. Gente, a criança, isso é falta de atenção. É atenção. A criança sabe que tem que começar o texto com letra maiúscula. Sabe. Ela sabe. E ela continua pondo letra minúscula. Atenção. Isso precisa ser estimulado. Se a escola oferecesse uma atividade e junto tivesse um estímulo à memória, hoje não pode, a criança não pode memorizar tabuada. Pra quê? Pra quê? A gente tem celular. Pra que memorizar tabuada? Pra quê? Se você tem um computador, você tem a IA. Aqui, a geração de hoje, o nível do cognitivo das pessoas tá tão afetado, que nem capacidade para usar a IA vai ter. Porque você tem que saber fazer pergunta. Ela só responde o que você pergunta, a pessoa não sabe nem perguntar. Seu filho só precisa de profundidade. O aprendizado, para ser consolidado, ele precisa ser exposto, repetitivo, com intensidade, com a velocidade certa. Você não pode ficar travado só numa coisa. A criança ela precisa ter profundidade. Priscila, meu filho só escreve na letra de forma. Como que eu faço para ajudar ele? Aqui, ó. Esse material aqui, ó, para vocês terem uma noção, ele é um material que crianças de 6 a 10, 12 anos pode usar. Vai aumentando o nível de dificuldade. Aqui a gente introduz o estudo da gramática. Transição da letra de forma para a letra cursiva. Aqui, ó. Todos os textos, os poemas, eles estão na letra cursiva e vem também na letra de forma. Mas aqui a gente já incentiva a criança a fazer a transição da letra de forma para a letra cursiva. Como que a gente ajuda a criança? Treino. É pôr a criança para fazer. É cansativo? É. É um saco? É. Mas isso estimula o cérebro da criança. Paciência para fazer o movimento. Caligrafia, transição, é treino. A criança ela vai fazer um movimento. Você faz no caderno, faz numa caixinha de areia, numa caixinha de farinha, num prato, faz a criança para fazer um movimento. Põe a criança para fazer naqueles quadros grandes, põe a criança para fazer. É isso. Eu acho um crime as escolas ficarem apresentando só letra de forma e depois lá no primeiro, no segundo ano, parecer que existe a letra cursiva. Gente, ela não precisa fazer logo do início, com 4 anos, 3 anos, 5 anos, a letra cursiva, mas ela precisa saber que existe. Se a criança ela já está ali memorizando que existe ali o A, o formato do A, maiúsculo, minúsculo, por que não apresentar os 4 tipos logo de uma vez? Depois que a criança aprendeu a letra de forma, ela descobre que existem outros tipos de letra que ela vai precisar. Então, gente, só segue. Pega isso aqui, ó, que eu ensinei. 15 minutinhos. Você tem. Eu sei que você vai ter que abrir mão de alguma coisa, talvez. Mas faz. Isso tudo que eu mostrei pra vocês ontem, hoje, foi exatamente, sem pôr e sem tirar nada, o que eu fiz pra minha filha ler. Eu alfabetizei minha filha. A minha filha, ela não chegou a ir pra escola para aprender a ler, nada dessas coisas. Eu alfabetizei a minha filha. Do zero, absoluto zero. Eu ensinei tudo que ela sabe. Esses materiais eu fiz para ela. Eu construí para ela. Quando eu fiz o caderno de poesia, eu fiz para ela. Quando eu fiz o caderno de ditado, eu falei, gente, toda hora eu preciso de uma lista de palavras para treinar. Eu fiz o caderno de ditado. Eu sou mãe, assim como você. Eu sei que é uma correria. Gente, é uma loucura. Eu sei, eu vivo isso, de verdade. Eu sei que é. Se eu não tiver tudo pronto para treinar a interpretação do meu filho, o vocabulário do meu filho, caligrafia, cópia, tem tudo. Todos os materiais, os programas que existem, eles só existem porque eu usei com os meus filhos e eu uso com os meus filhos.
Tudo isso foi para facilitar a sua vida. A minha vida, no caso, e agora tá facilitando a vida de várias pessoas. Priscila, minha filha de 13 anos tem muita dificuldade em matemática, passei em fono e nada de resolver. Andressa, que dificuldade que ela tem em matemática? Porque se a gente for parar para pensar, lembra da aula de ontem? Gente, esses materiais aqui, eles fazem parte do programa PDL. Ele não tá aberto agora. Eu abro de tempo em tempo. E na próxima semana a gente vai abrir. Mas eu não quero que vocês comprem agora. Eu poderia abrir agora? Poderia. Mas eu quero que vocês vivam essa jornada comigo. Eu quero, primeiro, que vocês entendam que vocês conseguem. Eu não quero que vocês comprem na emoção. Eu quero que vocês entendam que, poxa, eu vi a Priscila dando aula, eu entendi todo o passo a passo. Eu sei que se eu tiver esses recursos e o acompanhamento, eu vou conseguir aplicar isso com os meus filhos. Eu quero que vocês tenham plena consciência. Eu poderia simplesmente abrir turma para vocês comprarem. Mas não, eu quero que vocês vivam essa semana toda comigo. Na semana que vem eu vou abrir. Depois da nossa terceira aula. A gente vai ter aula segunda, quarta e quinta. Quinta-feira eu vou abrir. Vou abrir numa condição especial, vou abrir numa condição exclusiva. Mas eu quero que vocês vivam esse momento comigo. Eu quero que vocês percebam e tenham plena consciência que vocês conseguem ajudar os seus filhos e que vocês não precisam esperar da escola, do governo, do sistema, de ninguém para ajudar o seu filho e não importa a dificuldade que ele tenha, tá bom? Então vamos continuar juntas durante essa semana, amanhã, pra gente fechar, na próxima semana, e aí a gente vai abrir, tá bom? Vamos lá, olha só. Quando a gente pensa na dificuldade da criança, a gente tem que entender o seguinte, tudo tem um padrão. Uma criança que tem dificuldade para ler, para interpretar, uma criança que tem dificuldade para memorizar os conteúdos, para organizar as ideias, concorda que também ela vai ter dificuldade em matemática, geografia, história? Porque tudo parte de uma base. É essa base que eu tô falando para vocês desde segunda-feira. Se você dedicar um tempo da sua vida, 15 minutinhos pelo menos, para trabalhar essa base, o seu filho ele vai ter matéria, ele vai ter fundamento para conseguir ir bem em todos os outros conteúdos. Sua filha está com dificuldade em matemática. Pode ser porque ela não consegue entender o enunciado, tem dificuldade de interpretar. Não sabe qual operação vai fazer. Não consegue. Não memorizou a tabuada. Tem dificuldade para memorizar. Mas por quê? Falta prática. É estímulo. Se ela não sabe a tabuada, ela não vai saber fazer a operação. Se ela não lê e não interpreta, ela não vai saber que operação fazer. Percebe que a gente está dentro de um ciclo que, tipo, ele se retroalimenta. E se o seu filho não lê, minimamente, tô falando da base, lê e não consegue entender aquilo que ele lê, trava a engrenagem. Travou. Travou a engrenagem, aí o problema não é só o português, é tudo. Olha só, meu filho, 6 anos, lê pausadamente e depois fala que não entendeu o que leu. Super normal. Ele tá lendo pausado porque ele ainda não automatizou isso. Aí, Kátia, o que você precisa observar? Seu filho tá lendo pausado. Presta bastante atenção todo mundo. Seu filho tá lendo pausado, mas ele tá trocando letra? Ou ele tá pronunciando tudo certinho? Se você me falar assim, Priscila, ele tá trocando letra. Você tem que trabalhar a precisão com ele. Identificar quais são as letras que ele ainda não tá dominando, por que ele tá trocando. Resolve isso primeiro. Isso aqui é a primeira fase. Priscila, ele lê pausado, mas ele não troca letra. Ele só lê devagar mesmo. E aí, obviamente, ele não vai entender. Tá. Aí, neste caso, você pode fazer esse mesmo exercício? Pode, com foco em velocidade. Enquanto o seu filho não melhorar na velocidade, lembra que eu mostrei aqui no quadro? Depois você pode assistir. Se ele não melhorar na velocidade, quanto mais rápido ele for, quanto mais precisão ele tiver, mais compreensão ele vai ter. Quanto mais ele demora, quanto mais esforço ele precisa fazer para decodificar, menos ele entende. É como se você fosse assim, ó. Toda a energia, todo o foco do seu filho está em decodificar que letras são aquelas. Você tá falando, ele troca o A e o E, ele troca o B e o D. Então, isso não tá automático.
enquanto isso não estiver automático, ele não avança na velocidade e muito menos na compreensão. Lembra dos 3 estágios? Precisão, pronunciar tudo certinho. Velocidade, conseguir ler sem ficar travando o tempo todo, para depois ter uma precisão. Quando a criança tem isso, melhora a compreensão. Tá? Óbvio, gente, que para uma criança compreender e interpretar, não é só ler bem. Tem crianças que elas conseguem ler muito bem, mas não entendem. Aí é problema de vocabulário. Ela não tem repertório. E aí ela não consegue saber o significado das coisas. Então, no seu caso, Kátia, é isso aqui, ó. Expor sílabas, palavras, banco de palavras que tenham essas letras para que ele ganhe familiaridade, para que ele consiga automatizar. Lembra do banco de vocabulário? Quanto mais automático, quanto mais você repete, mais internalizado fica, mais automático fica. E quando esse reconhecimento ele fica automático, a criança, ela é como se sobrasse energia, ela foca agora na compreensão e não mais na decodificação, porque isso aqui já tá automático. É igual quando a gente dirige, você não fica, eu vou pôr a primeira marcha, eu vou pôr a segunda. Você não pensa, você já vai automático, então você consegue pensar em outras coisas. E quando você acabou de tirar a carteira de motorista? Você fica toda tensa pensando em cada movimento que você faz. Não tá automático. Enquanto o seu filho não automatizar esse processo, não vai conseguir compreender, tá? Deu para entender, minha gente? Nós vamos finalizando agora a aula de hoje. Amanhã, vou mostrar como que você pode aplicar um exercício para treino de ortografia, incluindo gramática, 5 minutinhos por dia, com lista de palavras, coisa rápida, mas que você vai trabalhar com profundidade. Toda atividade que eu proponho aqui tem profundidade, tem estímulo de outras áreas que são fundamentais e foca naquilo que precisa. Então, se é leitura, eu foco memória, atenção, leitura. Ortografia, memória, atenção, ortografia correta. Amanhã eu vou te mostrar o quanto pode ser simples você introduzir o conteúdo da gramática de forma sistematizada, de forma simples, para o seu filho ter profundidade e domínio. Então, eu espero vocês amanhã na nossa próxima aula. Última aula de aquecimento, segunda, nós vamos começar as aulas fechadas. Então, elas não serão aqui. Vai para o YouTube segunda-feira. Se você não está no grupo do WhatsApp, coloca evento aqui nos comentários, tá bom? Deus abençoe vocês. Vamos juntas nessa jornada. Contem comigo. Beijo, minhas lindas. Fiquem com Deus.